Santos Americanos. Olá, seja bem-vindo ao Santos Americanos. Eu sou César, do perfil Decas Web, e junto com o Marcão do Castelo, vamos falar da estreia do Coelhão na Sul-Americana e das cartas na manga que Mancini tem, não só para a partida final do Campeonato Mineiro, mas também para o restante da temporada, incluindo a Copa do Brasil, que tem jogo de ida na próxima semana. Para encerrar o episódio de hoje, temos um clássico na discoteca, composta por uma dupla de peso da MPB. Fique com a gente até o final e descubra qual é a música, Marcão. Seja bem-vindo mais uma vez. Fala, César. Semana feliz pelo jogo aí da Sul-Americana, pela estreia, pelo meu aniversário, obviamente. Inclusive, agradecer as felicitações de torcedores do América, pelas mídias sociais do Marcão do Castelo, pelas mídias também dos Santos Americanos, e na minha ida ao Independência na quarta-feira tive a oportunidade de interagir com vários torcedores que eu não conhecia e alguns deles eu já conhecia, me parabenizando aí pelo meu aniversário, pelos Santos Americanos, e hoje é o aniversário de outro Santo Americano, então eu não poderia deixar de desejar felicitações ao César Decas Web, e mais do que saúde, dinheiro, tudo que a gente costuma dizer, títulos para o América, né, César? Então vamos tocar o barco aí do programa. A gente tem muita conversa para estar interagindo com a nossa torcida, e aproveitem e comentem aí no YouTube, que é importante a gente debater as coisas do América. Segue lá, Pelota, Cezita. Isso aí, Marcão, muito obrigado. Parabéns para você também pela passagem do seu aniversário. Mas antes de começar, você que está nos ouvindo, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Deixe também o seu comentário ou sugestão e nos acompanhe nas redes sociais do @SantosAmericanos no Instagram e Facebook, ou @SantosAmericanos no Twitter, ou nas redes sociais do Marcão do Castelo e Decas Web. Se você nos ouve pelo Spotify, não deixe de classificar o nosso podcast com 5 estrelas, e se estiver nos escutando pelo YouTube, deixe também o seu like. Se puder ajudar com qualquer valor para a manutenção deste canal, nosso Pix é podcastsantosamericanos@gmail.com, da Caixa Econômica Federal. Marcão, na semana passada nós comentamos no episódio que nome não ganha jogo, né? Muita gente preocupada com campeão, ex-campeão da Libertadores, como é o caso do Peñarol, com campeão disso, campeão daquilo, campeão da Sul-Americana. E o América venceu de uma forma até folgada o Peñarol por 4-1. E para queimar nossa língua, especialmente a minha, com o Mastriani fazendo uma boa partida. Na verdade eu estive presente, como eu disse no início da minha fala, na apresentação da Independência, quando saiu a escalação ali aos redores dos bares ali da Pitangui. Me surpreendi com a escalação, não só eu, Marcão, como torcedores, falando, Mastriani, ele está no América, então com vários torcedores estranhando a escalação do Mastriani. O Marlon já era previsível, até por conta que o Marlon foi expulso, por conta daquele lance do pênalti. Então a escalação do Mastriani foi mais a surpreendente. O Everaldo começando logo no início do jogo, até para dar uma folga para o Azevedo, que tem jogado com frequência. Então, assim, a vitória do América não me surpreendeu, né? Até pelo jogo de sábado, onde contra o time de Vespasiano nós conseguimos até empatar, depois de um primeiro tempo, ao meu ver, meio desligadão, mas um segundo tempo muito produtivo. Então não nos surpreendeu a vitória do América, mas a forma como foi, né? 5 minutos de jogo, 2-0. Então eu estava entrando, na hora que eu entrei no estádio, deixei para entrar ali, faltando 5, 10 minutos para começar o jogo, tinha uma fila enorme, deu tempo de eu chegar, entrar, ver o gol do Éder e, na sequência, ver o gol do Mastriani. Mas o placar elástico, obviamente, que foi surpreendente. É aquilo que nós falávamos em programas e episódios passados, que o América cria muito. E na hora de fazer o gol é que não fazia. Então ontem não, na quarta-feira nós não consagramos o goleiro do Peñarol. Nós consagramos. Ele até pegou pouco na bola, né, Marco? Ele não lembra de nenhuma defesa dele espetacular e tal. Cortando um pouquinho que você está falando, o scout do jogo, vamos dizer assim, né? Apareceu lá que o América chutou 11 a gol, 11 chutes, sendo que 4 foram ao gol, foram gol. Então, assim, foi uma precisão de 100% ao contrário das partidas anteriores. E se for pensar, pelo que eu me lembro, o Cavicchioli fez até mais defesas do que o goleiro do Peñarol. Então, e algumas bolas até perigosas do time do Peñarol. Então é aquela noite onde tudo funciona,
O Mastriani, há um bom tempo, sem começar uma partida e com uma certa desconfiança de muitos, inclusive a sua, fez 2 gols. O Éder voltando, começando a jogar, né? A gente sabe da qualidade do Éder, a gente sabe também que é o melhor zagueiro do elenco, mas voltou bem. E aí eu até ouvi e abracei no Independência, e depois, na hora que eu ia fazer esse comentário que eu vou fazer agora, ele tinha sumido do estádio. Que é o nosso ouvinte, o Roberto Lopes, que toda vez cito do Rolon, né, da importância do Mastriani. E o Mancini, na coletiva dele, ele disse: o Mastriani tem essa experiência de competição sul-americana que seria importante e vai ser importante na sequência da Sul-Americana. E não deu outro. Eu lembrei dele na hora. E lembrei de você também, sabe? Que fez a piadinha, o cara ia servir de tradutor, das compras ali pela América do Sul. E ele foi muito feliz nas finalizações, em 2 gols. Assim, o primeiro gol dele, um tapa, né, na bola, e o segundo também, um outro tapa, mas com uma força um pouco maior. Depois de uma grande jogada do Juninho, que parecia jogador de lateral de ponta direita, vamos dizer assim, né? Então, o placar elástico comprovou aquilo que a gente dizia de que peso de camisa, torcida. Falaram que eu vi mais de 600 uruguaios para Belo Horizonte. Eu não vi esse número. No Independência, achei até bem vazio. Mas é como você falou, que 600 chegaram a Belo Horizonte. Não quer dizer que foram até o Independência, né? Pode ser que foram uns 200 ou uns 400 que eram na noitada em Belo Horizonte. Belo Horizonte foi para Semana Santa, né? Eu curti a Semana Santa em Belo Horizonte, as cidades históricas de Minas Gerais. Também não duvido não, viu, galera? Pode ser que tenha acontecido isso mesmo. Mas foi um ambiente, estava agradável. Quem já teve a oportunidade de ir em jogos internacionais sabe que o ambiente é diferente, independente que o clube seja o América, né? Você, César, que já teve experiências internacionais aí, sabe disso. E quando o América jogou a Libertadores ano passado, a gente viu que o ambiente, a energia é diferente. Ontem não foi diferente também. Foi um clima agradável, eu particularmente estava muito feliz. E o time jogou bem. E é óbvio, fazer 2 gols em 5 minutos... O América, ao longo do jogo, soube tocar a bola, em alguns momentos sofreu uma pressão ali de 15, 20 minutos do Peñarol, que não é um time ruim. E o único pecado foi a gente ter levado o gol ali aos 30 minutos, sei lá, do segundo tempo, né? Então, noite feliz e peso de camisa, torcida, aquele blá 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 que a gente ouviu muito, e ouvindo a nossa querida mídia mineira. Aí tem gente que fala assim, mas o Peñarol não é mais aquele Peñarol de antes. Gente, vai plantar coquinho, banana de dinamite no Vietnã, pelo amor de Deus. Antes do jogo, Peñarol era um time peso internacional, líder do Campeonato Uruguai. O América mete 4, não. Peñarol não é mais aquele time do passado. É muito difícil, como diria o grande torcedor do América, Geraldo Major. É muito difícil, mas isso eu já estava contando, né? Na semana passada até comentei com você que seria muito bom o pessoal colocar toda essa carga negativa em cima do América, como eu comentei, a imprensa São Paulo que eu vi, né, falando que o América dos brasileiros seria o único que não passaria, que estava no grupo da morte, porque, né, enfrentar o campeão da Argentina, o campeão sul-americano, o campeão não sei mais da onde, campeão da Libertadores, e o América ontem já deu o primeiro cala-boca nessa turma aí, né, já meteu 4, podia ter feito 5, 6, 7, e o próprio Mancini disse isso na coletiva dele, não seria exagero, pelo volume de jogadas. Como eu disse, o goleiro adversário não fez grandes defesas, né? Na verdade, não fez grande defesa nenhuma, levou os gols, mas o volume de jogo do América foi muito grande, o domínio foi muito grande, o América jogou muito bem, e um dos destaques dessa partida, Marcão, foi que o América, mesmo com caras novas, especialmente no segundo tempo, o time do América manteve o ritmo. Eu acho até que no segundo tempo jogou muito melhor que no primeiro. A entrada do Lucas Cal, do Martínez, do Henrique Almeida, do Wellington Paulista, a entrada do Matheus Gonçalves. Eu escrevi ontem, o América jogou tão bem que até o Matheus Gonçalves se destacou, né? Embora tenha sido chamada a atenção numa jogada com o Wellington Paulista pelo lado direito, que estava na cara, que ele tinha tocado a bola para o Wellington Paulista, quis dar mais uns 3 cortes, eu tinha tirado o zagueiro, esperou o zagueiro levantar de novo, ele quis dar outro corte, no final acaba o campo, né, porque ele dá tanto corte que ia trabalhar como aparador de grama, né, que vai gostar de corte, de cabeleireiro, né, vai gostar de corte assim. Mas o time jogou muito bem, e
Eu acho que o grande plus desse jogo foi isso. A gente vê que o América está com várias opções, né? Na hora que o Benítez machucou, ficou mostrando lá que estava com um problema no joelho e tal. E depois do jogo o Mancini falou que ele está com esse problema já faz tempo. O Martínez entrou e o América seguiu num ritmo muito bom. Até, como eu até vi o Léo Figueiredo da Itatiaia comentando depois da partida, o Benítez é muito bom, né? Mas ele, às vezes ele é muito individualista. E o Martínez, ele dá velocidade ao time. O time no segundo tempo ficou mais leve e talvez até mais imprevisível, né? As entradas do Matheus Gonçalves, por exemplo, e do próprio Beraldo, que estava desde o início do jogo, eles foram mais bem aproveitados. Então, é bom a gente saber, né, que quando um Aloysio não joga, o América tem um Mastriani, tem o Hélio Paulista, que é impressionante, eu acho que segunda ou terceira partida que ele entra, a primeira bola que chega nele, ele faz o gol, e tem o Henrique Almeida, que já tem tempo que está no banco, entra com a mesma disposição de sempre. O Mastriani, que eu falei que era um cara que podia até ser emprestado, cara. Não vi tanta participação dele na partida, igual os outros centroavantes que nós temos, o Micael, o Wellington Paulista, o Henrique Almeida, o Aloysio. Eu acho o Mastriani, ele é um pouco mais paradão, e falo isso que assisti o jogo pela televisão, não sei se ao vivo lá você vê mais movimentação. Mas ele foi preciso. As bolas que chegaram nele, ele deu esse tapa bem colocado demais no primeiro gol, e no segundo ele deu uma bicuda, não foi nem um tapa, foi um bicudo no alto que era assim, o risco dele perder aquele gol era muito grande, mas ele fez um golaço. Então esse ganho de opções, né? Na quarta-feira o Ricardo Silva não jogou, entrou o Éder, descansa o Ricardo Silva, ainda tinha um Wanderson na zaga. Na partida contra o time do Código de Barras, a gente tirou o Nicolas, colocou o Marlon, depois entrou o Danilo Avelar, quer dizer, 3 laterais esquerdos, quer dizer, então é muito bom você ver que o time está bastante equilibrado e com muitas opções para todas as funções, Marcão. E foi até bem colocado o que você disse aí, porque contra o time Gostei do Código de Barras. Eu poderia citar outra característica, outra denominação, mas eu não vou falar. O Nicolas, as 2 últimas partidas foram horrorosas, né? Tanto contra o time, a primeira contra o time de Vespasiano, contra o time do Barro Preto aí, foram horríveis do Nicolas. E abriu brecha para o Marlon voltar. Pena que contra o time de Vespasiano ele jogou pouco, né? Então ele foi decisivo porque evitou o gol deles, mas a gente ficou com um jogador a menos, né? E ele tinha entrado bem, assim, nos poucos minutos contra o time de Vespasiano. E na quarta-feira ele jogou muito bem. Ele é mais ofensivo que o Nicolas. E é curioso, porque a gente tem falado nos programas assim, quando a gente fala bem do jogador, chega no outro jogo e joga mal. A gente tem elogiado o Alê e o Nicolas, aí chegou o Alê contra o time de Vespasiano, jogou horrível. Aí ontem ele já jogou melhor. O Matheus Gonçalves, que a gente desce a lenha ontem, ele jogou bem, tanto que eu nem reconheci que era o Matheus Gonçalves. Depois que eu vi, não, esse é o Matheus Gonçalves, não é possível. E em relação ao Mastriani, não é qualquer jogador que faz gol como ele fez os 2 gols, sabe? O primeiro gol ele tirou do goleiro, que é uma jogada difícil, porque estava muito na lateral, ele realmente deu um tapa, e o outro, como o Arthur, a gente não sabe se ele sofreu pênalti na hora que o Juninho cruzou, ele veio e deu eu falei que é um tapa, mas é aquele tapa na ponta do queixo, né? Um golaço. Então, assim, o que ganha o Mancini em termos de opção, e muitas vezes não, na maioria das vezes a gente não está ali acompanhando o treino, e a imprensa também não está acompanhando, a gente não sabe, a gente vê pelos os vídeos da TV Coelho. Então, fiquei muito feliz, porque as opções, muitas vezes a gente questiona como torcedor, nós somos especialistas, né, César? Nós somos torcedores, eles mostraram capacidade de reverter um jogo mais dinâmico. Você falou do Ema, né? Como diz o Mancini, gosta de chamar o Martínez, mas vamos chamar ele também de Ema. Mas o Ema foi a melhor partida dele desde que ele teve a lesão. Então, é aquela característica que a gente disse anteriormente de saber jogar o futebol sul-americano, né, a cadência do jogo. O futebol brasileiro é diferente dos demais times da América do Sul. Ele entrou muito bem, mudou o jeito de jogar do América. Inclusive, eu achei que ele até jogou melhor. Tudo bem, o Benítez estava machucado, até jogou melhor do que o Benítez. É diferente, né? Óbvio que é um jogo totalmente diferente. Mas, e o Arthur, né? Putz, como diria o narrador aquele dia, ele não cruza, ele faz amor. Ele joga muito bem. Tive a oportunidade de conversar com o pai dele antes do jogo.
Eu falei, pô, pena que vai embora. A gente precisa da grana, mas pena que vai embora, porque ele é muito bom jogador. É difícil a gente achar um lateral que saiba cruzar ou fazer amor. Então, isso facilita a vida do jogador de dentro da área, o finalizador. E o Wellington Paulista é isso que você falou. 40 da quarentinha, mas ele é decisivo. Ele entra e faz gol. A bola persegue ele, né, César? Então, aquela dúvida sobre o questionamento que nós fazíamos de o América criar e não fazer gol contra o Peñarol e até contra o time de Vespasiano, nós fizemos 6 gols em 2 jogos, uma média 3 gols por partida, sensacional. Então, vamos aguardar agora o próximo jogo aí no final de semana. Vou falar entre aspas, a dor de cabeça do Mancini para definir quem serão os 11 titulares, né? Eu achei o Mancini muito coerente nas explicações que ele deu após a primeira partida da final e após a primeira partida da Sul-Americana. Ele falou que entrou com o Mikael após a expulsão, né, do Marlon, já um pouco mais adiantado no segundo tempo, porque ele queria um jogador para prender a bola. E o Mikael é um jogador que prende bem a bola. E forte, né? Forte, né? Justamente por causa disso. Até por isso também, né? E muita gente reclamando que deveria colocar um velocista para puxar o contra-ataque. Mas o gol que nós levamos no final da partida demonstrou que nós tínhamos era que prender a bola lá na frente mesmo. Não era fazer jogada de velocidade para a bola bater e voltar. E aquele, desculpe interromper. E aquele defeito grave do América levar gol no finalzinho e deixar o time vir do meio de campo tocando, vindo, e ninguém mata a jogada, tá, gente? Mata a jogada lá atrás, né? Então espera chegar numa facilidade, pô, faz a falta, que já tá no finalzinho. Com um jogador a menos, dá uma rasteira, chuta o sujeito, pega no pescoço. Tem que fazer a falta. Não tem jeito. Desculpe te interromper. Tá, mas na partida contra o Peñarol, não sei se você percebeu isso, teve uma jogada que o time do Peñarol vinha, já estava acho 4-0 ou 3-0 para o América, não sei. E o time do Peñarol veio num ataque muito rápido e o atacante deles já estava na intermediária do América e o Ali deu um empurrão no cara. Eu acho que, por exemplo, ele deve ter sido com certeza divertido o fato que ele deveria ter feito falta no jogo de domingo. Deve ter tomado um esculacho de todo mundo, obviamente. Então, assim, eu gostei, né, pelo menos pelo fato dele parece ter aprendido rapidamente. Então era um jogo que o América já estava tranquilo, mas ele não deixou o atacante uruguaio se aproximar da área. Quer dizer, você tem que fazer falta onde você pode fazer falta. Embora, né, possa até acontecer de um milagroso, dar um chutão aí, acertar um chute de longa distância e tal, às vezes acontece, né, um cruzamento e tal. Mas quanto mais longe a bola estiver do gol, menor é a chance do adversário converter em gol. Então, espero aí que para as próximas partidas, né, não só o Alê, mas todo o time do América, porque a gente está colocando a culpa no Alê, de certa forma, mas outros dois, lembro do Everaldo, teve mais alguém na jogada que podia ter feito a falta, não fez. E é uma coisa que o América melhorou muito, eu acho. Pelo menos eu acho na época do Mancini, que o América virou um time mais faltoso. O time do América sempre foi um time muito bonzinho, sempre deixou o adversário jogar com uma certa facilidade. Você pegava os resultados finais da partida, você via que o número de faltas que o América fazia era relativamente pequeno, era sempre menor que o adversário. E o América tem que fazer isso, ainda mais competição internacional agora, sul-americana, que o juiz deixa o jogo passar batido, né? Não é qualquer falta que ele marca. Você tem que derrubar o cara, você não pode ficar esperando dar uma rasteirinha, uma encostadinha no cara e achar que ele vai marcar a falta ou que o cara vai cair no chão. Tem que fazer falta com vontade, para não deixar mesmo, né? Adiantar e trazer perigo. Você estava falando do Arthur, eu achei que o Arthur tem melhorado a cada partida que ele joga. As primeiras partidas que eu vi do Arthur, eu achava ele meio inseguro, fazia boas jogadas, mas não tinha uma constância dentro da própria partida. E essa sequência agora que ele pegou, ele realmente está demonstrando a razão, né, de ter sido convocado para a seleção brasileira, jogando muito bem, tem um drible curto, assim, de estilo de jogador de futebol de salão, que é impressionante como é que todo jogador que vai atacá-lo, né, o Arthur passa pelo jogador, porque esse drible dele é muito rápido e é inesperado. E só para fechar o assunto do Arthur, quero até saber sua opinião a respeito, né? A gente comentou alguns programas atrás, se era cedo ou tarde para o América negociar o Arthur e o Adson,
que era outro jogador que estava sendo cogitado a ser negociado e tal. E o América comemorou essa semana, vou chamar América, mas o Salom deu entrevista e tudo mais, comemorando que o América fez a sua maior venda de jogador, primeira venda direta para o exterior, e especula-se, que ninguém oficializou, que o América vendeu por 7 milhões de euros. E aí, verificando essa semana, o Bragantino comprou aquele jogador Maurício, que era do Internacional, 21 anos, sem passagem recente em seleção brasileira e nada, vendeu para o mercado interno por 55 milhões de reais, que dá mais ou menos aí uns 9, 10 milhões, não sei, de euros. Então, eu achei que o Arthur saiu até barato, embora seja um valor considerável para a realidade do América, pelo valor que o Bragantino vendeu o Arthur para o Palmeiras e pelo valor que o Bragantino comprou o Maurício do Internacional, o Arthur está indo bem baratinho para a Alemanha, viu, Marcão? Posições diferentes, né? Posições diferentes. E por mais que nós falemos que lateral é uma posição difícil, né, que o mercado carece de jovens ou promessas ou talentos na lateral direita e esquerda, a gente sabe que grife de meia e de centroavante sempre vai ser mais valorizado que o jogador de defesa. Isso é fato. Então, a gente sempre quer mais, né? A gente sempre quer mais. E até por conta de ser uma transação direta, sem ter o intermediário ali como já aconteceu em negociações passadas, a gente gostaria que fosse mais. Mas é aquilo, né, César? A gente vê o Arthur jogando agora, o time evoluindo, ele crescendo, a gente gostaria que ele ficasse além do meio do ano, pelo menos mais um tempo maior. Mas a gente pode ter a questão do imponderável, das fatalidades, entre aspas, de sofrer uma lesão grave, ficar um tempo parado, e aí? Para vender depois, perder a oportunidade que às vezes passa uma vez só na porta da sua casa. Então, óbvio que eu gostaria que o cofre do América fosse mais recheado de euros, mas talvez até por conta da eminente venda do Vitor Roque, que vai acontecer, o América deve ganhar, pelo que eu vi e que eu li, uns 40 milhões de reais também. Ele se deu ao fruto, entre aspas, hoje eu estou falando muito entre aspas, de vender a um valor talvez mais aquém do potencial que o Arthur merece, vamos dizer assim, sabe? Aí ele poderia valorizar mais o passe do Arthur. Então, a gente sempre quer mais, mas eu achei um bom valor. O América ainda, nessa questão de mudança de patamar de que tanto falamos, é muito novo, né? Fazer esse tipo de venda. Então, como o Salom fala, estamos aprendendo ainda, apesar de ele não ter aprendido muita coisa, depois a gente pode até conversar sobre isso. Porque aquele Andrei do Vasco, ele foi vendido por 12 ou 15 milhões de euros. São sempre números assim, que ninguém sabe, até porque você tem que recolher imposto de renda, né, em cima disso aí. Então... E o Vitor Roque está sendo especulado essa semana, foi noticiado que o Chelsea, Paris Saint-Germain e Inter de Milão, além do Barcelona, já sabe qual que é a proposta ou qual é o valor que o Atlético Paranaense está querendo pelo Vitor Roque. É de 45 milhões de euros. São 278 milhões de reais. Esses 15, o América tem 15%, né, em cima do Vitor Roque, daria mais uns 40 milhões na venda. Então, eu achei que o Arthur saiu baratinho, mas entendo, né, o motivo. A América ter pedido, evidentemente, mais, mas não quer ter chegado a uma proposta melhor e talvez até a falta do parceiro da SAF aí, que a América estivesse contando para esse ano, criou-se uma expectativa de um recebimento que a América não vai ter e o dinheiro talvez seja necessário chegar mais cedo do que ficar aguardando uma proposta melhor, mais alta. E o América ficou com 10% ainda, né, do passe do Arthur aí no mercado internacional. Eu tô chegando à conclusão que, vou voltar num tema chato pra caramba, que eu falei que nunca mais eu ia falar, que com essas vendas, o América nunca vai ter investidor nessa SAF, sabe? Virou SAF no nome, e com essas vendas entrando em caixa 70 milhões, vai investir ali aquilo que a gente comentou do Planeta América,
Saiu até uma reportagem da Laura Rezende, se não me falha a memória, de aonde o recurso seria destinado. Uma delas era na melhoria do centro de treinamento ali, né? Então eu estou chegando à conclusão, parte, né, da grana, usando o popular aqui o termo grana, vai para o upgrade do centro de treinamento, que é o Planeta América. Então eu estou chegando à conclusão que nunca veremos investidor para a SAF, e também muito porque está acontecendo nas SAFs aí pelo Brasil, né, César? Então, meu amigo, 70 milhões num cofre de um clube que arrecada, tem uma arrecadação que a gente sabe que é pequena, mas tem crescido, evoluído com as campanhas na Copa do Brasil, participação na Libertadores, Sul-Americana, quarta-feira com a vitória, se não me engano, são $500 mil por vitória na Sul-Americana, então o dinheiro tá entrando, não estou acostumado com isso, não, certo? Então, meu amigo, é aproveitar o momento para o Planeta América. Eles falam, né, que os grupos de WhatsApp agora, o salão vai mandar reformar a churrasqueira, trocar arquibancada, fazer uma piadinha, melhorar os banheiros. Tá indo. A vitória na Sul-Americana garante mais R$500 mil, então, além do valor por jogo, né? Então são R$500 mil, não $500 mil. R$500 mil, isso. Esse ano a Conmebol fez essa modificação para evitar que algumas partidas fossem disputadas por time reservas, já com o time classificado ou desclassificado na próxima fase, então ela instituiu essa premiação por vitória também. Marcão, e falando de cartas na manga, falando de Sul-Americana, o América tem 2 partidas pela frente, tem a final no domingo pelo Campeonato Mineiro, e na quarta-feira vai ter um jogo da ida na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. Possivelmente, o Mancini já deve utilizar esses jogadores que a gente citou, né? Eu acho que no domingo deve voltar o Felipe Azevedo, talvez o Luizio, a gente não sabe se ele realmente esteve lesionado ou qual nível de lesão que ele teve, mesmo caso do Benítez, mas é provável que alguma dessas caras que apareceram na quarta-feira pela Sul-Americana estejam na partida de domingo, e mais provável ainda de estarem na partida contra o Nova Iguaçu em Volta Redonda. Foi o que eu disse minutos atrás, dor de cabeça sensacional pro Mancini. E a vitória contra o Peñarol foi excelente. Primeiro, pela vitória, óbvio, mas para esse jogo final contra o time de Vespasiano, né? Para mostrar até para o grupo e para o nosso rival de que estamos vivos, mais vivos do que nunca. Na verdade, no jogo de sábado, o fato de a gente empatar já mostrou a competência e o poder de reação do América. Fato este que já faz um bom tempo que o América tem mostrado poder de reação. Lembra do Guarani? Guarani, famoso, Batalha de Assunção. Então deu uma dor de cabeça legal. Acredito também que o Aloysio vá voltar, o Azevedo também volte, mas ele pode fazer alguma surpresa ao longo da partida. Já contra o Nova Iguaçu, também acho que vai, e ele já confirmou isso na coletiva, que vai rodar o elenco. E até pelo nível do futebol do Nova Iguaçu, vejo que o Mikael pode começar jogando, segurar o Benítez e entrar com o Ema. Numa dessas ele entra com o Lucas Cal, né? Nino Paraíba, né? O Arthur tem a questão da mudança dele, que eu sei que atual no final do ano, será que ele vai fazer? O exame médico fez, eu acho que no Mater Dei, em Belo Horizonte, né? Mas tem a questão da seleção pro Mundial. Então não sei se contra o Nova Iguaçu ele iria. Principalmente contra o Nova Iguaçu, eu vejo que ele vai rodar bem o elenco. E as surpresas contra o Peñarol a gente pode ter contra o Nova Iguaçu. E torço muito para que contra o time de Vespasiano a gente já faça os 2 gols logo no primeiro tempo, pro segundo tempo a gente jogar mais tranquilo. Então tô otimista. E por mais que nós, como mineiros e torcedores, a gente é resistente pelo menos eu sou resistente à rodagem de elenco, a gente fica desconfiado, né? Não, mas será que vai produzir, vai render o tanto como os jogadores do time titular? Até porque se a gente for pensar em volante, tem o Lucas Cal, que grande parte da torcida não gosta do Lucas Cal, mas eu tô muito otimista. Para os 2 jogos, César. Pessoalmente, Marcão, eu acho que o Benítez não joga contra o time do Código de Barras e também deve ser poupado contra o Nova Iguaçu. Na outra semana, o América já começa o Campeonato Brasileiro da Série A. Então, embora o Mancini, após a partida contra o Peñarol, na entrevista coletiva, ele falou que o Benítez já está jogando machucado,
Eu acho que ele não joga, né, essas 2 próximas partidas, e a boa partida do Ema, do Martínez, eu acho que deixa a gente mais tranquilo quanto à utilização dele nessa partida, na próxima, e também, até se for o caso, na estreia da Série A. Centroavante a gente tem de monte, tem de baciada, é só escolher lá o estilo do adversário, escolher um. Jogador de beirada, só não recomendo o Mateuzinho contra os Vespasianos, porque ele já provou que não consegue jogar contra eles. Tenho quase certeza que o Mancini vai mantê-lo no time, mas eu acho que é uma aposta errada. E hoje o América já tem o Everaldo, já tem até o Matheus Gonçalves, o Felipe Azevedo foi poupado, o Dadá Belmonte está se recuperando de uma virose, segundo o Mancini, deu uma entrevista também após o jogo de sábado, então deve ficar disponível também nos próximos dias. Então o América vai ganhando as opções, né? Esse vasto elenco que o clube montou esse ano, e vai ter opção para todo tipo de jogo contra qualquer tipo de adversário. Então, tinha até esquecido da desculpa, tinha até esquecido da Belmonte, tinha até esquecido dele. Você vê como é que o jogador de beirada, o Everaldo, voltou bem, né? Então, o Dadá Belmonte, que em certo momento a gente questionou, que não tinha rendido ainda, o Matheus Gonçalves já rendeu esse último, sendo pretendido por grandes clubes do futebol nacional. Eu vi essa mensagem aí, pelo Vasco e pelo Vitória. Clube do Rio, do Rio, eu imagino. Flamengo não é, Fluminense não é. Os grandes são Vasco e Botafogo? Meu Deus do céu. Procurando Matheus Gonçalves? Marcão, o América é conhecido como clube da família. E ultimamente o clube tem se envolvido em algumas polêmicas típicas do programa Caso de Família do SBT, da Cristina Rocha, né? Nós tivemos o caso da vizinha, a véia da janela. Tivemos aí o caso da tentativa ou do oferecimento de contratação de um jogador que bate na namorada, que é o Pedrinho. Tivemos agora a contratação de um lateral envolvido em um acidente de trânsito, mas também temos a criação, pela primeira vez na história do Independente, do setor misto, o que gerou muita briga, casos de polícia, pancadaria, quebra de celular e uma afirmação assim que me surpreendeu, não pelo pedido de desculpa, mas o presidente Salum falar que foi ludibriado pela Federação Mineira. Aí eu pergunto, desde quando o América não é ludibriado pela Federação Mineira? Desde sempre, né? Desde sempre, desde que o Salum andava de calças curtas pelos jogos do América. Não aprendeu até hoje. Eu publiquei um vídeo na finada cápsula americana, mais de um ano atrás, 1 ano e meio, que eu falava, metia a lenha, falei dos problemas que já acontecia há anos quando a gente jogava contra o time de Vespasiano. O que aconteceu? 1 ano e meio depois, a mesma coisa, pior, com o agravante de distribuir 300 ingressos para dona Federação Mineira, e provavelmente distribuiu só para os torcedores do Código de Barras, para tratar a nossa torcida dentro da nossa casa de uma forma, eu não sei qual adjetivo que eu posso usar, a forma como fomos tratados. Fomos tratados não, porque eu não fui no jogo, porque eu já sei, eu já passei por isso, eu já vi cena de ir ao banheiro, ter infiltrado e briga chutando a cabeça na frente da minha filha. Eu não vou jogar contra o time de Código de Barras, Vespasiano que seja. Então, assim, infeliz a desculpa, infeliz falar que foi ludibriado e acreditar na Federação Mineira, infeliz ele acreditar que não ia acontecer nada de ruim. Eu não sei nem o que falar, César, porque sim, teve torcedor do América que foi preso, saiu machucado, teve gente que saiu chorando, tem gente falando que não volta nunca mais. Particularmente, eu não volto nunca mais em jogo contra o time de Vespasiano. Eu não vi nenhum pronunciamento da Federação Mineira e nem do banco que patrocina o Campeonato Mineiro se desculpando pelo ocorrido, porque a informação que eu tive é que todos os ingressos foram dados para essa instituição financeira que patrocina o Campeonato Mineiro. Não era a hora do patrocinador da Federação Mineira se desculparem, né,
perante o América, perante a torcida do América, pelo fato que ocorreu? Eu não vi, mas eu acho que, primeiro, o Salum é o dirigente mais experiente do América nos últimos anos, porque ele participou de praticamente todas as diretorias nos últimos 30 anos. É o representante do América nas reuniões da Liga de Futebol, da volta das Suminas, da adesão da Série B junto à Série A para a cota de televisão. É um dos dirigentes mais respeitados, todo mundo fala do América, né? Ele sempre fala muito bem do Salum, que o que ele fala ele cumpre e tal, mas é muito estranho que com a Federação Mineira ele tenha se portado, ou tem se portado, como um dirigente novato, porque continua acreditando nesse tipo de promessa. Nós vamos ter 300 ingressos, mas vão só, muita gente falando, não vai o Papa, é o Rei Charles, né? São os sacerdotes sei lá da onde. Não, é torcedor, gente, torcedor é igual no Brasil. No Brasil é igual em todo lugar. Se tiver a torcida adversária embaixo, eles vão jogar o que quiserem jogar. Se encontrar no corredor e for maioria, vai querer brigar. Então, assim, foi uma atitude muito, chamar até talvez amadora, não sei o termo a utilizar, mas não reflete uma atitude de um dirigente tão experimentado, com tantos anos vividos dentro do futebol, muito nobre a botar a cara a tapa e pedir desculpa. Mas isso não volta atrás, não recupera celular quebrado, não recupera prisão de torcedor americano, não recupera susto, humilhação. Humilhação. Legal pedir desculpa, legal, mas e aí? E esses torcedores todos que foram atingidos, né, por essa atitude, essa opção infeliz de ficar doando ingresso, né? Um estádio de 23 mil lugares, que a gente sabe que não fica cheio, porque muitos torcedores do América não vão a jogo contra o time de Vespasiano, porque sabe que vai acontecer isso. Então, é mais espaço. Tem um lado de lá da cabine de televisão, de rádio e TV, que fica vazio. Botasse os 300 do lado de lá. Você é torcedor do América? Então você pode ir no outro portão, você pega uma cortesia, você chega do lado de lá e troca. Não, aí coloca os caras em cima da torcida do América. Assim, é difícil de acreditar que alguém não tenha falado assim, isso vai dar errado, isso não vai dar certo. Já pensou se vier só torcedor do outro time? Existe a possibilidade, não é? Pois é, não pensaram nisso e aconteceu o que aconteceu. Bom, antes de tocar agora a faixa da discoteca dessa semana, queremos agradecer a todos os santos ouvintes americanos que se inscreveram em nosso canal, curtiram e compartilharam o nosso podcast, interagiram conosco pelas redes sociais. Um abraço para Adolfo Parenzi, Adriano Carvalho, Carlos Eduardo Rocha, Fernando Jesus, Gilmar Pereira, Lucas Lopes, José Alves Aguiar, Márcio América, Márcio Mansur, Marinho Mário Monteiro, Sérgio Souza e o Tião Godinho. E a faixa da nossa discoteca de hoje é o hino não oficial da América e foi composta na década de 1990 por Fernando Brant e Tavinho Moura, ambos membros do Clube da Esquina. E juntos compuseram mais de 40 canções. Fernando, letrista de inúmeros sucessos da MPB, faleceu em 2015. Durante a cerimônia de sua despedida, seu corpo foi velado com a bandeira do América. Já Tavinho é cantor, compositor, violeiro, violinista, escritor e continua em plena atividade. Queremos agradecer ao Tavinho Moura e à CG Produção Cultural pela autorização de utilização da música dos Santos Americanos. E quem quiser segui-lo, o Instagram é @TavinhoMouraOficial e o site é tavinhomoura.com.br. A todos vocês que nos acompanharam e escutaram, o nosso muito obrigado. Sexta-feira estamos de volta com um novo episódio. Abraço a todos e Marcão, até a próxima semana. Aquele abraço! Meu coração é verde e branco e assim o jogo está em minhas mãos. Sou americano, sim, desde menino eu grito: é gol, é gol, é gol. Para sempre vou viver cantando: é do América, o meu coração é do América, o meu coração. Na grama verde a vida sonha, a bola branca beija a rede da paixão. Quem americano é, sabe o caminho e grita: é gol, é gol, é gol. Para sempre vou viver cantando: Deus salve o América,
decacampeão. Deus salve o América, nosso campeão. Meu coração é verde e branco e assim o jogo está em minhas mãos. Sou americano, sim, desde menino eu grito: é gol, é gol, é gol. Para sempre vou viver cantando: é do América o meu coração. É do América o meu coração. Na grama verde a vida sonha, a bola branca beija a rede da paixão. Quem americano é, sabe o caminho e grita: é gol, é gol, é gol. Para sempre vou viver cantando: Deus salve o América, decacampeão. Deus salve o América, nosso campeão. Deus salve o América, decacampeão. Deus salve o América, nosso campeão. Deus salve o América.